Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa, é com o maior prazer que eu recebo aqui o meu amigo Dr. Atef Yassin. Dr. Atef, que é fundador do Instituto Alevo, conhecidíssimo, né? Quiroprata, dos mais respeitados em nível nacional e internacional. Falar um pouquinho já sobre a trajetória do Atef, mas antes, declarar publicamente aqui que, olha, foi sofrido trazer esse homem aqui. Como é ocupado, tudo bem, Atef? Tudo ótimo, graças a Deus. Não é isso, é que eu sou um cara muito envergonhado, eu não gosto de aparecer assim. Sei, o Atef dá aula, o Atef escreve livro, o Atef, enfim, tem formação como professor também, né, divulgando a quiropraxia. Mas olha só, eu abri dizendo que o Atef é meu amigo meu, conheço há muitos anos, tenho o maior respeito pelo trabalho dele, mas a gente não veio aqui para alisar o Atef, não. Agora é minha hora de torcer, de apertar o Atef aqui. Agora ele vai trocar os papéis, Vamos trocar os papéis, porque a gente, evidentemente, né, como jornalista, a nossa produção buscou algumas matérias aí que, inclusive, chegam a duvidar, né, e levantar alguns riscos que, eventualmente, a quiropraxia pode oferecer aos pacientes. E aí eu quero depois abordar isso com o Atef, né? Ele que é um defensor dessa técnica, mas que é formado em tantas outras, né? O Atef nasceu em Rio Verde, Goiás, uma coisa que eu não sabia, né? Falou, vem pra cá, garotão, né? Sou goiano, vim pequeno pra cá, mas meu sangue é goiano. O sangue do Atef não é só vermelho, é vermelho e preto, né? Porque é flamenguista, é um flamenguista convicto, né? Mas aquele flamenguista é participante mesmo. Volta e meia a gente vê o Atef com a família. Ele, a Roberta, os 4 filhos, né? Deixa eu nomeá-los aqui. A Isabela, que é também, né, fisioterapeuta. Ela tá fazendo quiropraxia. Tá fazendo quiropraxia. Ela trabalha na clínica como terapeuta. Sim. Porque ela faz a liberação miofascial, massoterapeuta, mas esse ano ela se forma em quiropraxia. Até porque tem 20 anos ainda, né? Sim. E aí, esse ano ela se forma na faculdade de quiropraxia. Que é uma coisa que também as pessoas normalmente não sabem, né? Acham que a quiropraxia é uma terapia alternativa e, na verdade, é um método, é uma técnica mesmo, né? No Brasil, é um dos únicos países no mundo que entra como especialidade do fisioterapia. Eu falei que é nomeá-los, né? Então, a Isabela, com 20 aninhos, já trabalha no Instituto, o Said, que tem um coraçãozinho um pouco santista, mas o Atef me mata aqui. O Zarif e o Faruque, né? A Roberta, que também é fisioterapeuta e também sócia do Instituto Alevo, né? A doutora Aish, que é tua irmã, que declara aberta e publicamente, né, que o Atef foi a grande inspiração para ela seguir essa carreira. Que orgulho isso, né? Muito orgulho, muito orgulho. Mas o Atef tem também, como eu disse, formação em RPG, acupuntura, quiropraxia, já falei, terapia manual, técnicas osteopáticas, morou na Austrália, em Sydney. Fiz diversas formações nessa área de quiropraxia, porque a quiropraxia tem subdivisões também. Dei aulas em mais de 10 estados pelo Brasil, dei aula em Bolonha, na Itália, e recentemente escrevi um capítulo do manual de quiropraxia da SB Quiro, que é a Sociedade Brasileira de Quiropraxia. Que currículo é, Atef? Pô, não deu pra colocar tudo, senão fica chato, né, cara? Só acaba o programa e a gente não fala nada. Você tem essa noção de quanto o teu nome representa para a quiropraxia na Baixada? Como você divulgou esse método? Bom, vou falar para você, Pedro, que na verdade eu não tenho essa noção porque eu fico só numa sala. Eu sei que no Brasil, para profissionais, eu sou muito respeitado. Sim. Agora, no dia a dia, eu só faço o meu papel ali com o paciente, né? Claro que eu recebo... o meu público é sempre por indicação, mas assim, nunca tive essa noção mesmo. Quando você fala, outras pessoas falam, a gente acaba tendo essa noção. E o ônus disso é que muita gente vai no Instituto Alevo e quer o Atef, e é um trabalho que você tem fazendo porque você tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe muito bem capacitada lá. Todos os profissionais que trabalham comigo, eles são treinados por mim e eles executam a minha mentalidade técnica. Então, assim, eu bolei um programa de tratamento onde tudo ali passa por um treinamento específico. Fazendo comigo, com a doutora Aish, quiropraxia, com o Dr. Samuel, vai ser a mesma coisa. Não vai ter diferença por quê? No máximo por experiência. No Instituto Alevo, Pedro, a gente tem reuniões a cada semana para discussão de casos. Porque temos profissionais recém-formados que trabalham com liberação miofascial, com fisioterapia convencional. E a gente está sempre ali abordando e discutindo todos os casos mais complexos para todo mundo entender e ficar bem mais fácil a abordagem terapêutica. Esse é um outro aspecto que eu queria abordar contigo, Atef. Quem vai ao Instituto Alevo vai muito com esse pensamento da quiropraxia, né? Como eu falei, ganhou notoriedade pelo teu trabalho, mas o Instituto trabalha com uma série de outras técnicas, né? Sim, por isso que eu montei um programa de tratamento onde lá podemos fazer a avaliação, na verdade o diagnóstico cinésio funcional, né? Que a gente utiliza da ecografia guiada, a gente avalia as estruturas, que é o ultrassom de avaliação. Então a gente avalia uma tendinite,
e utiliza essa técnica para fazer as abordagens guiadas. Então a gente consegue identificar a lesão e prescrever o tratamento correto. Uma fisioterapia convencional, uma liberação miofascial, a gente tem magnetoterapia. Hoje a gente tem o ThermoScan, que é um scanner térmico que o paciente consegue identificar e ver e visualizar o problema ali, né? no monitor. E aí fica muito mais fácil para o paciente entender. Eu estou colocando no ar as imagens, é um scanner, né, que vai ali demonstrar muito claramente, muito nitidamente para o leigo, né, que o paciente evidentemente normalmente é leigo, qual é a disfunção que está tendo ali, as chamadas subluxações, né? Isso, que é uma Pô, tu vai sair daqui quiropraxista praticamente, cara. Exatamente isso. As chamadas subluxações, que na verdade a luxação é quando você tem aí um deslocamento de alguma articulação, de alguma vértebra da coluna, se for na coluna ou em qualquer outro lugar. As subluxações são pequenos desvios que normalmente as pessoas têm no dia a dia, mas que não percebem, né? Não percebem. Na verdade, assim, a quiropraxia ela começou com subluxação só no esqueleto apendicular, só na coluna. Sim. Né? Porque... o Dr. Palmer, né? Dr. Palmer. E o que é a base da quiropraxia? Sistema nervoso. Né? O que a gente acredita? A força que criou o corpo, cura o corpo. Então, essa é a frase célebre da quiropraxia. Sim. O mesmo poder que criou o corpo, ele tem a capacidade de curar o corpo. Só que no trajeto da vida, a gente cria interferências nesse sistema nervoso, que são as subluxações. Sim. O que a quiropraxia faz? Ela não cura, ela não trata, ela só vai tirar as interferências. Quem vai curar é o corpo. Aí depois de um tempo, a gente começou a identificar que existiam subluxações nas extremidades, né? Ombro, joelho, tornozelo, que podem levar a lesões na coluna. Então a gente começou a tratar primeiro estrutural e depois as articulações aí. E na verdade a quiropraxia ela é preventiva, ela começou como preventiva. Em países de língua inglesa, porque uma faculdade da Palmer nos Estados Unidos é 6 anos e meio, cara. Nossa. É mais do que uma faculdade de 200. Aqui no Brasil quanto tempo, Atlas? 4 anos? Tem faculdade de 5 e de 4 anos. Tá. Então depende muito. Mas ainda aqui a faculdade é o básico. Tu vai ter que buscar muitas coisas, porque na quiropraxia existe vários mentores que desenvolveram técnicas. Sim. Então, um curso técnico de uma especialidade boa dura às vezes 4, 5 meses para tu entender e ganhar. E você tem que refazer esse curso umas 4, 5 vezes para tu ganhar o título. Uhum. Então, assim, não é coisa fácil. E no Brasil não tem. Não existe nenhum livro em português de quiropraxia. A quiropraxia, ela visa a proteção do sistema nervoso. É isso que é o diferencial. O problema é que hoje em dia, no Brasil, abrindo para especialidades, o cara faz um curso de um final de semana e se diz quiropraxista. No Brasil, para tu ser especialista, tu tem que prestar uma prova, tu tem que comprovar, acho que 600 horas de curso de quiropraxia. E você já sai especialista. Passar na prova em 3 etapas, aí você sai especialista. Aí, mas tem aí cara ok, que, né? Aí você acha que é um crivo razoável? Razoável, porque na minha opinião teria que ter pelo menos 1.200 horas. Mas essa briga tá aí no PL. Como é um método, né, que invariavelmente, isso inegavelmente proporciona uma solução bastante rápida, muitas vezes o cara entra ali todo torto e sai se sentindo muito aliviado. Seguramente atraiu muitos curiosos e muita gente querendo capitalizar isso, né? Muitos. Isso prejudicou um pouco, né, a imagem da quiropraxia. Prejudicou muito. Hoje piorou ainda mais por causa das redes sociais. O TikTok, o Instagram mostra muita gente fazendo, os americanos fazendo e todo mundo quis procurar. É muito indicado que o quiropraxista seja formado em fisioterapia? Ou tem outras No Brasil é formações acadêmicas que podem... No Brasil é só fisioterapia. Sim. Como descrito em lei. Só que, hoje em dia, tem técnico, tem curso técnico de quiropraxia no Brasil. Então é isso que eu tô falando que é muito sério. Porque o cara não tem a noção certa do ajuste. E dentro da quiropraxia, Pedro, existem técnicas não ajustivas. Com aparelho, tem muitas técnicas. A técnica de Thompson, que a gente utiliza uma maca, ela não tem estalo. Na Baixada Santista, a quiropraxia é muito bem aceita, muito em função do trabalho que você realizou, né? Sim. Como é que ao longo do tempo você foi habituando? É muito também pela questão que a gente chama de rádio peão, né? Que o cidadão foi, quando não é nada daquilo, pelo contrário, não dói, a gente sai aliviado. Foi um caminho árduo para chegar nesse patamar? Eu comecei no esporte, muitos atletas de corrida, do triatlon, foi uma das principais áreas que eu comecei a atender, e todo mundo via resultado rápido. E não é, e eles mesmos relatavam, pô, não é isso que eu pensava, pensei que era dolorido. E quando muito bem feito, a técnica não dói. Ela dá um pouco de susto pelo estalo, e muitas vezes não acontece o estalido, mas é uma técnica muito segura quando feita da forma correta. Porque tem um grau de rotação da vértebra, você não pode virar muito o pescoço,
tem que preservar o sistema Parece nervoso. que o queixo não pode ser do eixo também Não, aqui. o nariz não pode sair do eixo. Ah, o nariz. Isso. Você vai a técnica vai do pescoço aí, da cervical, de ajuste da cervical. Se ele oferecer resistência por tensão, por medo e tal, isso pode prejudicar a técnica ou não? Não, porque temos técnicas tanto de toques quanto... de relaxamento? De confusão, a gente faz uma confusão mental. A gente confunde o cérebro do paciente para tentar o ajuste. Porque enquanto ele está prestando atenção ali, ele está tentando segurar. Só que a resistência natural não tem problema nenhum. O problema é quando ele tenta entender o que está acontecendo. Aí eu falo para ele assim, por exemplo, mexe o dedo do pé. Quando ele está mexendo o dedo do pé, eu fiz o ajuste. Então ele mudou o foco, ele foi pro dedão e eu acabei fazendo o ajuste. Isso no caso, claro, extremo, quando o cara está oferecendo muita resistência. É muito difícil usar. Tem eu estou colocando no ar também, né? Tem quase que um padrão, né, no teu atendimento, que é você, quando o paciente chega, pesá-lo em 2 balanças diferentes. Por que isso, Arthur? E o que tem que dar ali? Uma visão de um profissional chamado Logan, da quiropraxia, é um dos mentores aí da quiropraxia. Ele visualizou que é o seguinte, ao longo dos anos, né, o certo é a gente pesar 1 a 2 quilos a mais pro lado direito por causa do fígado, isso é o peso normal. Se tiver maior do que essa, a diferença... São compensações. É porque tem algum desequilíbrio ali músculo-esquelético. Ou articular. E aí, a partir dali, você já começa a ter uma noção do que aquele paciente vai precisar? Sim. Aí, dentro da minha abordagem, eu uso uma técnica que é muito bem descrita na quiropraxia, mas no Brasil ela não é muito bem vista, porque por profissionais que não entendem, chama leg check, que é a checagem de perna. Né? Leg check. Quando a gente pensa no comprimento das pernas, quando o paciente vira o pescoço, você está testando o sistema nervoso. Então você tem um equilíbrio dessas pernas. E a partir daí eu identifico as lesões que estão acontecendo na coluna. Aí a gente tem o scanner. Eu passo primeiro o scanner para mostrar para o paciente. Claro que aquilo vai me facilitar? Vai. Mas eu sempre avalio da maneira tradicional, que é o leg check. É uma das técnicas mais confiáveis dentro da quiropraxia, que a gente chama de quiropraxia vitalista. Né? Aí deixa eu pegar que a minha produção, como eu falei, né, ela foi buscar, né, tem matéria do New York Times de alguns anos atrás, né, é uma matéria longa, né, que foi escrita pela jornalista Dana G. Smith. Ela abre discorrendo sobre o crescimento da frequência de visitas aos quiropatras, né? Ela fala que devido à natureza delicada da coluna, particularmente as vértebras superiores do pescoço, né, as consequências das complicações podem ser devastadoras. Uma lesão em particular, a dissecção arterial, que é mais na região da cervical aqui, né, na qual os vasos sanguíneos que fornecem sangue do coração ao cérebro são rompidos, e isso é motivo de grande preocupação. Só que aí, assim, antes do ATF defender, vem aqui uma estatística dizendo que, assim, não está claro quão comum é a lesão causada pelo tratamento quiroprático. Uma estimativa aponta que a dissecção arterial ocorre 1 a cada 5,8 milhões de manipulações do pescoço. Então é complicado, né, gente? Existe uma pesquisa americana que eles tiram sarro. É muito mais fácil você morrer com um pombo cagando no seu pescoço, falando sério, depois eu até mando pra você, do que porque existe mortes dessa forma nos Estados Unidos. Então assim, olha que bizarro. Isso acontece? Cara, pode acontecer. Né? Por uma avaliação mal feita, né? Como você falou, uma dissecção da artéria, a gente faz testes específicos para ver se você está com alguma alteração que pode levar a essa dissecção. Como eu falei da rotação, você preserva o sistema nervoso e automaticamente você preserva ali a vascularização. O B.J. Palmer, que é o filho do cara que descobriu a quiropraxia. Sim, do pai da quiropraxia. Ele desenvolveu a Hole in One, né? Que é o buraco único, que é do golfe. Que é todos os ajustes, a gente só mexe só na C1. Então existe muito... Só na C1. É a mais importante, porque quando você corrige ela, você corrige todas as outras. Ah, é? Você tem adaptação do sistema nervoso. Quando você pensa que a quiropraxia ela é muito mais neurológica do que biomecânica, aí tudo muda. O problema do profissional da área de saúde do Brasil, o fisioterapeuta e até outros profissionais, eles querem corrigir o movimento articular. E de verdade não vai corrigir. Né? O quiropraxista aqui, tem médicos ortopedistas que entram em conflito com a quiropraxia por não conhecer. Né? O problema que eu vejo muito é o desconhecimento de algo e você querer falar mal sobre o que você não conhece. Sim. Então assim, de verdade, a quiropraxia ela é muito bem estruturada. É uma técnica que já tem muitos anos. Quando você pensa em quiropraxia, você pensa em tirar as interferências do sistema nervoso, você vai livrar o corpo de várias as possíveis lesões.
Então, não é pensando em biomecânica, e sim no sistema nervoso. Eu acho que quando você pensa nesse contexto, fica tudo mais fácil de entender. E a gente pode afirmar, Atef, que essa estatística aqui de um incidente, né, que causa aí alguma lesão mais séria ou até óbito, 1 em cada 5,8 milhões de manipulações, esse provavelmente é algum profissional que não é profissional, que não está preparado. Exatamente isso. Né? Ou até não profissional, até um amigo em casa, porque não dá para saber. Tem muito aquela coisa de pegar o amigo, pedir para ele fazer assim e pegar aquele tranco aqui na coluna, né? Na academia tem personal que ajusta, então isso é muito sério. É. Imagina eu chegar assim, pô, vem aqui, deixa eu dar uma olhada no teu dente. Eu não sou especialista nisso, eu não posso mexer. Sim. A quiropraxia luta com isso também, né? Exatamente. Também busca para que as pessoas tenham aí uma frequência periódica, independente de sentirem dor ou não. Tem conseguido, tem avançado, Atef? Eu digo que hoje na minha clínica, 30% dos pacientes só vêm preventivamente. Posso afirmar, e você me desmente se eu estiver enganado, normalmente são pacientes que foram com dor, depois perceberam a necessidade dessa prevenção, ou manutenção, a gente pode falar assim. Manutenção. Eu não tenho praticamente nunca aconteceu de um paciente falar assim, ó, eu só vim procurar como prevenção. Sim. Não. Os pacientes não se tornaram... Não fenômeno ainda, né? Os pacientes se tornaram pacientes preventivos depois que foram tratados. São pacientes há 10 anos. E aí, assim, o que você preconiza? Com que frequência? Claro, vai de caso a caso, né? Mas... É muito difícil falar isso para você, mas preventivamente, dentro da técnica que eu utilizo, a cada 3 meses. Existem técnicas da quiropraxia que pede uma vez por mês, a manutenção. E outra coisa, com o passar, né, nos teus, quantos anos? 20 anos já? Formei em 2005 e em 2025 faço... E fisioterapia, você formou em 2005, né? Isso. Mas eu trabalho com quiropraxia há 17 anos. Puxa vida, também é muito tempo, né? Logo 3 anos de formação você já estava especialista em quiropraxia. Hoje, com a questão do celular e outras plataformas, a cervical tem trazido mais... Perfeito. A maior procura é por conta de dores cervicais e DTM, disfunção temporomandibular. Temporomandibular, né? Por conta de celular. A pessoa... Mas o que a DTM tem envolvimento? A cervical tem relação direta com a TM. Com a mandíbula? Com a mandíbula, direta. E quando o paciente está mexendo no celular, ele fica com a barriguinha, a boca abre, apoia aqui, a boca abre. Fica horas ali, a boca fica aberta. E aí você acaba tendo essa disfunção temporomandibular junto com a retificação cervical. Hoje, o maior mal, na minha opinião, são as retificações da coluna, a perda das curvaturas, né? A gente tem 4 curvaturas que são fisiológicas, né? Que é uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Quando você perde essas curvaturas, você está levando à degeneração e, consequentemente, uma facilidade a ter problemas como hérnia de disco e abaulamentos discais. Então, é o que está provocando. A quiropraxia é um método também para faixa etária de crianças? Sim. A partir de que idade? Na verdade, existe a quiropraxia pediátrica que você, por exemplo, na Austrália, você ajusta desde o primeiro dia de vida do bebê. É sério? Sério. Mas aí é uma técnica que o cara vai trabalhar só com isso. Sim, ele é especialista. Aí são as subdivisões da quiropraxia, né? Sim. Como tem na medicina, tem o pediatra, tem o ortopedista. Tem a quiropraxia pediátrica, tem a obstétrica, que é para trabalhar a parte gestacional, tem a geriátrica, tem todas as áreas específicas. E aí no Instituto Alevo, ali, a gente tem a faixa etária mais avançada, mais jovem, frequentando? Tem. Geralmente, os pacientes mais novos são os pais que levam. A gente tem paciente hoje de 6 anos, por conta de uso de celular, dor de cabeça, né? Eu tenho um paciente mais velho que eu tenho no Instituto Alevo, tem 96 anos. Nossa. E eu quero chegar lá nos 96 indo lá no Instituto Alevo. Preciso só fazer uma pergunta antes de terminar. A gente é refém do tempo, não tem jeito. Eu teria muito mais questões a indagar aqui com o Atef. Eu tenho 2 recados. Uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de fazer, não tem relevância nenhuma, mas é curiosidade. Por que essa coisa de estar sempre com um lado da calça puxado para cima? Eu vou nos lugares e você já sabe quem sou eu, cara. Mas não é isso, não. Aqui eu tenho uma alteração chamada alodínia, uma alteração de sensibilidade da perna. E aquilo me dá, quando pega a calça aqui... Te dá uma certa gastura? Uma gastura. E aí eu deixo assim. Virou uma grande... Ficou muitos anos, eu fiquei escondido aquilo ali, mas depois eu falei, pô... É uma grande besteira, mas é uma brincadeira minha que o Atef é amigo. E a notícia que eu quero dar para o nosso telespectador é que deste mês em diante já é compromisso dele fora do ar, e agora eu quero reiterar esse compromisso aqui no ar, publicamente, de que o Atef vai estar periodicamente passando algumas informações, dando algumas dicas, né? Porque eu arrisco dizer, Atef, que qualquer pessoa, se ele sair na rua aqui, puxar
10 pessoas, as 10 vão ter alguma subluxação, algum desequilíbrio. As 10 pessoas vão ter subluxação. Independente da faixa etária, do modo de vida. Independente. E eu arrisco dizer que todas essas 10 pessoas têm sintomas dessas alterações que não são dor, nem sempre são dores. E que elas ignoram. Que elas não sabem que tem relação direta. Sim, esses sintomas que são ainda sutis, elas ignoram. Isso. E aí que vai se agravando, né? Às vezes nem fazem link, né? Por exemplo, insônia, falta de concentração e muitas outras. Dor de cabeça. Não, e muitas, sem pensar em dor. E falta de produtividade, irritabilidade. Irritabilidade, desânimo, muita coisa, porque é sistema nervoso. Fiação central da nossa existência, isso. Né? Preciso liberar o ato, meu irmãozão. Obrigado, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Imagina. Que este ano tenhamos Santos e Flamengo na final do Brasileiro de 2025, né? Eu vou assistir do seu lado. Estamos aí na espera, não sei, aí. Nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos, nós voltamos, não sai daí.